Graça e paz, queridos. Na aula de hoje a gente vai falar acerca do governo da igreja. Ué, como assim governo da igreja? A política está se misturando agora com a igreja? Isso existe realmente? Não, calma aí, você já vai entender. O governo da igreja é como a liderança eclesiástica se comporta na tomada de decisão. O que é adotado pela liderança é uma liderança participativa, com presbítero, não, só uma pessoa toma iniciativa. Como é que isso funciona? Quais são os tipos de governos dentro da igreja? Meu nome é Vinícius Tropiano e eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e compartilhe esse vídeo para que a plataforma entenda que é um conteúdo relevante. Eu vou tentar passar esse assunto de uma maneira mais clara possível, amém? Então, o primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema episcopal, o sistema que tem um bispo que toma a gerência, que toma a iniciativa, as ações, que decide o rumo daquela igreja. Então o sistema episcopal a gente já conhece, é liderado por bispo, por arcebispo. O bispo ele toma conta de uma diocese, de uma região que tem ali as suas igrejas. Então o bispo ele é responsável por um conjunto de igrejas. E estão outros líderes subordinados a ele. E tem o arcebispo, aquele que está acima do bispo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Católica possui o arcebispo, que toma conta das igrejas católicas do Rio de Janeiro. Em determinadas regiões tem o bispo que toma conta de outro conglomerado de igrejas. Ficou claro? Então a gente tem como exemplo de igreja episcopal a igreja católica, só que ela também adota o sistema papal, mas a gente já vai chegar nesse assunto. Então o sistema episcopal é liderado por um bispo ou arcebispo, que tem autoridade sobre uma região ou uma diocese. Ele vai possuir, é claro, só pela explicação, uma hierarquia. Esse tipo de governo ele é caracterizado por líderes que possuem a iniciativa de tomar as decisões daquela diocese, daquela região ali de igrejas. Um exemplo, como eu falei, é a própria Igreja Católica Apostólica Romana, em que nós temos a autoridade dos bispos e temos aí o Papa como o bispo dos bispos. Mas eu já vou explicar o sistema papal, calma aí. Então, a origem do governo episcopal vai lá dos primórdios do cristianismo. A gente pode dizer aí que é um dos mais antigos. Já no século I da era cristã, já tinha ali Paulo falando acerca do bispo, como o bispo deveria se comportar. A gente vê lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, e em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, é que o bispo tem que tratar bem as pessoas, que ele não pode ser dado ao vinho, que tem que manejar bem a palavra de Deus. E ali a gente já viu a instituição dessa palavra bispo. Mas ali ainda não é o bispo que nós temos hoje. Essa figura ela vai ficar caracterizada a partir do segundo século. Muitas das vezes, quando a gente lê nas escrituras a palavra bispo, ela se confunde com ancião, ela se confunde com presbítero, mas ela vai ganhando forma, corpo, a partir do segundo século, em que nós vamos ter as igrejas e vamos ter os pais da igreja. Quem são esses pais? Os discípulos diretos dos apóstolos. Muitos deles são bispos, como o bispo Clemente de Alexandria. Ele era bispo da cidade de Alexandria. Nós vamos ter o bispo Inácio de Antioquia. Ele era bispo da cidade de Antioquia. Então, a partir do segundo século do cristianismo, nós temos a figura do episcopado. Amém? Eu espero que esteja dando para entender. Eu estou tentando ser o mais claro possível. E se você tiver ainda alguma dúvida, coloca aí nos comentários e eu vou responder ali na medida do possível. O outro sistema que nós temos é o que você conhece pela igreja presbiteriana, ou seja, o presbitério. Esse sistema é governado por um conselho de presbíteros. E quem elege esse conselho de presbíteros são os membros. É como se fosse um condomínio. No seu condomínio existe ali o síndico. E por quem o síndico é eleito? Alguns condomínios funcionam assim, pelo conselho. E quem que elege o conselho? Os
moradores do condomínio, não é? Geralmente é assim. Então, o presbitério, quem vai tomar embora tenha um pastor, mas quem vai tomar as ações, essas ações elas serão discutidas no âmbito do presbitério. E esse presbitério vai tomar a iniciativa, os rumos, as decisões da igreja, ali local, no caso a presbiteriana. Mas quem elege esses presbíteros? A igreja como um todo. Então, nesse tipo de governo, o presbitério, que é composto pelos presbíteros, eles vão decidir o rumo da igreja. Lembrando que eles são eleitos pelos membros da igreja em si. Um exemplo, como eu disse, a igreja presbiteriana. A sua origem desse governo de igreja remonta lá da Reforma Protestante, quando antes um pouquinho, por John Knox. Temos também João Calvino na Suíça e João Calvino em Genebra e John Knox na Suíça. Eles vão instituir o sistema de governo presbiteriano. Eles vão falar que a igreja não pode estar na mão de uma pessoa só, mas de um grupo de pessoas que vão decidir sobre o destino daquela igreja. E por via de fato, quem vai eleger aquelas pessoas, aqueles presbíteros, são os próprios membros. Note que para uma igreja, no caso da presbiteriana, tomar uma iniciativa, uma ação, demora muito mais tempo, mas são ações mais consistentes. Percebe? Porque tem que ser discutido, tem que ser colocado em prática. Já no episcopado, o bispo toma a decisão. Olha, vai ser isso e pronto, e acabou. Entende? A maioria das Assembleias de Deus, hoje em dia, adota o modelo episcopado, mas elas não possuem um bispo. Algumas até possuem, mas o bispo está centralizado ali na figura do pastor presidente. Ele toma a decisão, vai ser isso, pronto, acabou, vamos fazer assim. É mais rápido, dá celeridade. Mas o sistema de governo do presbitério, ele traz mais pé no chão, ele traz mais uma consciência, medir as consequências. Então eu creio que seja aí mais razoável também e não fica o poder na mão de uma pessoa só, né? Não estou dizendo que o episcopado é ruim, não é isso. Mas até porque existem episcopados excelentes em que há uma liderança colaborativa, mas quando a gente remete para a história do cristianismo, ali no século III, século IV, quando Leão I ele toma a iniciativa de defender Roma numa atitude diplomática contra as invasões bárbaras, ele se coloca na figura do bispo dos bispos. Roma já vinha tendo a proeminência da principal diocese. Então, não é ruim. Cabe em situações específicas. Em certos locais, o episcopado vai se sair muito melhor do que o presbitério. Depende ali do grau de instrução dos membros, dos presbíteros, cada um com sua particularidade, mas eu creio que o Espírito Santo ele guia a sua igreja, seja a episcopal, a presbiteriana, a congregacional, e a próxima que a gente vai ver é a congregacional. E qual é a referência, antes de eu ir para a congregacional, qual é a referência bíblica para o presbitério? Nós temos lá em Atos 15 o Concílio de Jerusalém, em que se reúnem os apóstolos e os presbíteros para decidir questões doutrinárias. Então seria um tipo também rudimentar ainda, mas de presbitério. E o próximo tipo de governo da igreja é o governo congregacional. O governo congregacional, cada igreja local ela vai possuir a sua autonomia. Ela é governada por seus membros em assembleia. Se o presbitério, quem governava eram os presbíteros eleitos pelos membros, na congregacional quem governa são as assembleias constituídas pelos seus membros. Percebeu a diferença? Então, na congregacional, nós temos hoje a Congregacional do Brasil. Cada igreja ela é autônoma, ela possui a capacidade de discernir seus rumos, de discernir as suas ações por meio de uma assembleia convocada, e os seus membros vão deliberar sobre aquelas atitudes, sobre aquele destino, aqueles objetivos daquela igreja local. Ela é autônoma.
frequentemente as batistas, elas são congregacionais. De uma maneira geral, hoje já tem muitas batistas, não dá para dizer que é assim, mas as PIBs, elas são de origem ali congregacional. Todas elas possuem pastores, mas quem vai decidir os rumos nem sempre é o pastor. Quando é o pastor sozinho que decide, como numa Assembleia de Deus, embora não tenha um bispo, mas é um sistema episcopal. Então, a origem do governo congregacional tem as suas raízes históricas em movimentos dissidentes ali também da Reforma Protestante. Como é que isso ocorre? A referência bíblica, ela está lá em 1 Coríntios 5, a partir do verso 4 ao verso 5, que Paulo instrui a igreja de Corinto para tomar a iniciativa de corrigir o pecado que estava tendo naquela igreja. Mas a origem, ela vai ganhar forma ali próximo ao movimento da Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, no século XVII e no século XVIII. A Inglaterra, que tem a igreja anglicana, alguns puritanos vão se levantar e vão querer ter uma igreja mais raiz, uma igreja mais reformada, vão buscar uma reforma dentro da reforma. E eles não vão querer que o governo, a corte inglesa, venha se intrometer em questões eclesiásticas. Então eles vão buscar um sistema de governo independente, que são os puritanos, tentando romper esse laço do governo da época, a corte inglesa, legislar em questões eclesiásticas. Um outro ponto importante é que os puritanos, eles buscavam a autonomia da igreja local. Então, por isso, eles vão advogar, vão defender o sistema congregacional, para que eles possam tomar as atitudes e ações que vão dirigir a sua igreja. E o texto base que eles vão ter é o que eu falei lá aqui em 1 Coríntios 5, do verso 4 ao verso 5, que Paulo orienta a igreja em Corinto para tomar atitudes, ou seja, orienta a igreja como um todo para tomar atitudes para expor aquele pecador que não se arrependia e lançá-lo fora da igreja. Então, a gente vê aqui em 1 Coríntios a ênfase que aqueles membros da igreja de Corinto possuíam para tomar decisões, porque o próprio apóstolo Paulo referenda essa iniciativa deles de expulsar esse pecador. Vocês têm que colocar para fora esse cara, porque ele era o pecado de um jovem que tinha relações com a sua madrasta. Então, Paulo ficou horrorizado com isso, de fato, e ele diz para aquela igreja para expulsar aquele cara, para expulsar aquele rapaz do meio da congregação se ele não se arrependesse. Então a gente já vê ali uns rudimentos ali do sistema de governo congregacional. Então esse grupo ele ganha força ali após a Reforma Protestante no século XVII e no século XVIII. Eles são chamados também pela corte inglesa de um grupo separatista, porque eles querem romper vínculo da corte inglesa, da corte que coloca o seu bispo dentro da igreja, para que a igreja possuísse liberdade para definir seus objetivos e suas metas. Essas congregações separadas foram governadas por assembleias locais e seus membros tomavam as decisões importantes dos rumos da igreja. E nós temos um movimento dissidente dos ingleses que vai para a América do Norte em 1620 e busca essa liberdade religiosa. Eles emigram para a América do Norte, para uma das colônias inglesas, uma das 12 colônias, e eles vão para a colônia de Plymouth, onde funda a primeira igreja congregacional, com uma assembleia de membros, uma assembleia governamental, que vai ditar os rumos daquela igreja, para onde aquela igreja, as decisões e tudo mais. E o sistema congregacional ele foi uma resposta à corte inglesa de não se meter em questões eclesiásticas, que o rei da Inglaterra ele também era um bispo, ele era o bispo dos bispos da igreja anglicana. O outro sistema de governo é o sistema papal. A autoridade máxima, o líder supremo da igreja é o Papa.
ali da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele possui um controle centralizado, ele vai normatizar questões de doutrina e disciplina da igreja. E ele também vai ser um chefe de Estado. Então, por vezes, vai se misturar a questão eclesiástica com a questão política, mas o sistema papal ele vai normatizar doutrina e disciplina. Nessas questões de doutrina e disciplina é o que o Papa normatiza por meio das suas encíclicas, ou antigamente chamadas de bulas papais. A Igreja Católica é o principal exemplo de governo papal, onde o Papa ele é considerado o sucessor de Pedro. Quando tem lá, Jesus fala lá em Mateus 16, do verso 18 ao 19, Jesus pergunta assim, quem dizes que eu sou? Aí Pedro fala, você é o filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, Pedro, sobre ti, trazendo para a minha versão, né? Sobre ti eu vou erigir a minha igreja, mas não era sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a revelação que Pedro trouxe. Então, há uma controvérsia nisso aí, mas a Igreja Católica entende que sobre a pessoa de Pedro, a Igreja Católica ela foi fundada. Então, Pedro ele é o chamado vicário de Cristo, e o Papa, por seu sucessor, ele também é o vicário de Cristo. E a controvérsia é essa, que nós protestantes entendemos que foi sobre a revelação que Pedro teve. Já a Igreja Católica vai dizer que é sobre o apostolado de Pedro. E o outro tipo de governo é o governo sinodal. E que governo sinodal é esse? Esse eu nunca ouvi falar, né? Você deve estar se perguntando. É o governo instituído por sínodos ou assembleias. É muito comum na Igreja Ortodoxa grega. Apesar de possuir um bispo e acima do bispo um patriarca, essa igreja ela toma decisões ao reunir a sua assembleia ou seu sínodo de bispos para ditar os rumos daquela igreja. O patriarca, lá na igreja ortodoxa grega, não é o papa, é o patriarca. O patriarca grego, ele reúne os seus bispos, forma uma assembleia e decide qual o rumo daquela igreja. E a referência bíblica, a gente vê lá também em Atos 15, o concílio de Jerusalém, e que os principais apóstolos e discípulos se reúnem para decidir sobre a questão da circuncisão. E temos também em Atos 20, verso 28, que Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, ou seja, a liderança de Éfeso, aí não fazer uma distinção entre presbitério e liderança patriarcal, liderança episcopal em si, mas como uma liderança no sentido mais amplo. Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, mostrando sobre uma liderança coletiva, uma liderança em que todos participam. E o último governo que nós temos é a hierocracia. Que nome difícil é esse? Hierocracia que nós temos hoje na igreja anglicana da Inglaterra, onde, como eu já falei aqui, o rei, ele é o bispo também, o bispo dos bispos da igreja anglicana. Nesse governo, o governo civil e o governo eclesiástico, eles se misturam, eles estão ligados. Ora, aquele bispo ele vai estar legislando questões sociais, ora ele vai estar legislando questões eclesiásticas. E a gente vê isso lá nos primórdios, no 3º século, quando Constantino, ele tem aquela visão toda, mas ele vai se declarar o bispo dos bispos. Constantino, chefe de Estado, ele também se declara o bispo dos bispos, como também o normatizador. Tanto é que é ele, a iniciativa dele, que convoca o concílio de Nicéia. Então, aí a gente tem na história... em Constantino, o imperador romano, que se declara o bispo dos bispos, e atualmente a igreja anglicana. Então, eu espero que não tenham ficado dúvidas. É um assunto bastante extenso, muita coisa. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo ali. Compartilhe esse vídeo, envia para os seus amigos. É muito interessante saber como a igreja ela é liderada. É muito interessante saber
como o Espírito Santo levanta homens e pessoas para liderar de maneiras diferentes, de acordo com as particularidades e peculiaridades de cada igreja, para levantar pessoas para que venham tomar atitudes ali para aquela igreja avançar sobre a face da terra, cumprir o seu propósito. Nenhum deles é errado. Não existe o mais certo, mas existe o mais adequado para determinada situação, para determinada localidade, para determinada cultura. Então, eu espero ter trago clareza nesse assunto. Graça e paz.